Abre comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Pode até soltar aqui já a temática. A palavra que o Senhor colocou no meu coração e a gente vai ruminando quando a gente recebe alguma coisa da parte de Deus é o caráter da pregação. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando eu fui até vós, não fui com excelência de discurso ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Grave isto: Jesus Cristo e este crucificado, porque aqui está a cereja da ministração de hoje. Jesus Cristo e este crucificado. Verso 3: E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. E meu discurso, a minha pregação não estava em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos a sabedoria de Deus, ou melhor, todavia falamos a sabedoria entre os que são perfeitos, porém não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que são reduzidos a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes do mundo para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se tivesse conhecido, eles não teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, olho não viu, ouvido não viu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito é de Deus, que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus, as coisas que nós também falamos, não com palavras de ensino de sabedoria humana, mais uma vez, mas com as ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por homem algum. Porque quem conheceu a mente do Senhor, repita comigo, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? É uma pergunta. Mas nós temos a mente de Cristo. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi colocada aqui nesse lugar. Que o Senhor receba toda a glória para si, toda a honra, todo louvor, toda exaltação, ó Deus. Que Satanás não tome parte nessa palavra pregada, que ele não roube a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda, para a glória, Senhor, e honra do teu nome. E quem concorda, diga amém. Graças a Deus. Bom, o caráter da pregação está aqui diante de nós. Pode até abaixar um pouquinho o fundinho do teclado, deixar bem baixinho, para a gente prestar bastante atenção no que vai ser ministrado aqui. Amém, irmãos?
Todos estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Bom, em Atos 17 e 18, vai marcar a trajetória missionária do apóstolo Paulo. Algumas epígrafes vão estar escrito a segunda viagem missionária, para facilitar o entendimento quando a gente vai ler a respeito da primeira viagem, da segunda viagem, da terceira viagem. Quando o apóstolo Paulo ele recebe a palavra do Senhor, ele começa a pregar o evangelho, ele vai passar por alguns lugares. Quando a gente olha lá para Atos 16, antes dele chegar no 17 e no 18, ele vai passar por Listra, ele vai passar por Derbe, ele vai encontrar Timóteo, ele vai encontrar Lídia na praia, algumas irmãs que estavam orando. E o apóstolo Paulo, nessa trajetória, ele vai tentar ir para alguns lugares e vai ser impedido pelo Espírito Santo. E dali ele vai rumar para Troade. Quando ele chega em Troade, ele tem uma visão para atravessar a Macedônia e ajudar. Ele entende que o Espírito Santo estava enviando ele para uma cidade. E dali o apóstolo Paulo sai rumo a Tessalônica, rumo a Bereia, até que ele passa por Atenas, depois chega em Corinto e depois ele vai para Éfeso. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque a gente precisa entender o contexto que essa carta ela foi produzida, para a gente entender o porquê do caráter da pregação. Quando o apóstolo Paulo ele se responsabiliza para pregar o evangelho, a palavra do evangelho ela tem um caráter. A palavra do evangelho ela tem uma linha, ela tem um perfil. Não deu na telha desse homem de sair falando como um tagarela sem saber o que ele estava falando. A palavra de Deus ela tinha um envio, tinha um propósito. Todas as vezes que a palavra era ministrada por um dos apóstolos ou dos discípulos, ela tinha uma finalidade. E ela tinha um perfil, ela tinha um caráter. Quando o apóstolo Paulo passa pela cidade de Atenas, Atenas já leva logo o nome de uma entidade que era adorada. E essa entidade, ela era celebrada através das artes e da filosofia. Se você for estudar um pouquinho a respeito do que acontecia naquele tempo, você vai ver que lá nessa localidade desenvolveu-se as escolas dos filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, tudo veio daquele tempo, tudo teve aquele viés. Tamanha era o desenvolvimento desta cidade, que ela cresceu politicamente, comercialmente, ela desenvolveu, e filosoficamente nem se fala, porque dali vieram algumas escolas dos filósofos. E diante desse contexto é que surge a palavra do apóstolo Paulo. Os irmãos que estavam na cidade de Atenas, que vieram a ouvir o evangelho, os irmãos que estavam ali em Corinto e depois em Éfeso, eles tinham uma batalha para sustentar o caráter da pregação que foi ministrada. Porque naquele tempo, aquela cultura era uma cultura muito diversificada. E a probabilidade de se desconstruir um sermão depois de ser pregado era 100%, irmãos. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo de escrever essa carta aos irmãos em Corinto. E aqui ele defende a sua autoria. Ele defende aqui o caráter da pregação, que não só é do apóstolo Paulo, mas é o caráter da pregação da igreja, porque nós estamos pregando o que ele pregou. Nós estamos fundamentados no fundamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Por que você está falando desse contexto? Porque tamanho foi o desenvolvimento da idolatria naquele tempo ali em Atenas, que isso respingou na cidade de Corinto, que respingou também na cidade de Éfeso. De um lado, você vai ver ali de Corinto, próximo de Corinto, a deusa Atenas sendo adorada através da filosofia e da arte. Do outro você vai ver a cidade de Éfeso, que adorava a deusa Diana. Quando você vai ler a carta aos Efésios, você vai ver se referindo a Diana dos Efésios.
Você vai perceber na trajetória do apóstolo Paulo que a cidade de Éfeso chamava assim: ela é a nossa Diana, ela é a nossa deusa. Em Corinto, Miqueias, o que isso tem a ver com a mensagem que vai ser pregada? Aqui em Corinto era a deusa Afrodite. Tanto a deusa Afrodite quanto a deusa Diana dos Efésios, elas eram adoradas diferente da deusa que era adorada em Atenas, celebrada através da filosofia e da arte. Aqui em Corinto e em Éfeso, era celebrada através de relações sexuais. Existiam sacerdotisas que estavam trabalhando na incumbência do sacerdócio para manter o culto da deusa Afrodite e da deusa Diana. Orgias, relações sexuais diversas, homem com homem, mulher com mulher, troca-troca, um dia você está com um, outro dia você está com outro. Isso era o culto naquele tempo. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Quando o apóstolo Paulo chega para pregar o sermão, como que está o estado da cidade? Catástrofe total. É como você hoje chegar em uma das faculdades do Rio, do Brasil, e você falar que você é um cristão e apresentar o evangelho, você vai ver que um professor e um aluno têm a capacidade de desconstruir a fé de um cristão, porque o cristão não quer entender o caráter da pregação do evangelho. E como ele não tem base, não tem fundamento, a pessoa intelectual, professor ou aluno, dá um banho de filosofia, e a gente fica com medo de desfrutar de algumas coisas, e o ímpio desfruta e dá um banho no cristão, ainda lê a Bíblia. Então está na nossa incumbência defender a nossa razão de fé. Hoje é culto de ceia, amém? Nós vamos aqui falar da nossa base, do nosso credo. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo está diante desse contexto. Um contexto cultural avassalador. Quando ele chega para pregar o evangelho, aqui em Corinto, quando ele envia essa carta para defender o caráter da pregação, ele deixa algo aqui explícito, que é a primeira lição que a gente vai ter a respeito do caráter da pregação, que está no versículo 1 e no versículo 2. Tem pelo menos aqui duas lições. Quantas lições? Quantas lições? Então a primeira lição que a gente tira aqui do verso 1 e 2 do capítulo 2 é que a mensagem ou o caráter da pregação não se apoia no meio apelativo de habilidades retóricas. Hoje o que mais nós vemos hoje são os homens buscando rechear as suas ministrações com uma linguagem intelectual, mas não se importam com o fundamento. É a era dos coaches, nada contra, mas se você se preocupar em subir a tribuna e só apresentar uma linguagem coachizada, você não atingiu o foco do evangelho. Porque a pregação do evangelho, ela tem um caráter, ela não se apoia. Ele diz: e eu, irmãos, quando fui até vós, não fui com excelência de discurso ou sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus. Vale a pena lembrar aqui que o apóstolo Paulo não está ignorando o estudo. Ele não está ignorando aqui, irmãos, as técnicas de comunicação. Ele está defendendo o caráter da pregação. Está dizendo que a mensagem não tem como fundamento uma linguagem filosófica retórica para atrair o público, para segurar o público, para render o público que está sendo ouvido. Amém, irmãos? Ele não está ignorando, até porque se a gente for tentar comparar a filosofia do homem com a sabedoria do alto, o que sobra, irmãos? Quem se arrisca em dizer? Sobra nada. Por isso que um dos primeiros discípulos que Jesus pegou foi um homem que não sabia, talvez não sabia nem ler nem escrever. Ele trabalhava com o quê? Pesca. Ele já estava mostrando qual era o sentido. Depois vamos falar assim: o apóstolo Pedro, nossa, da onde veio tamanha sabedoria se esse homem não estudou nada? Tudo o que ele recebeu foi virtude do Espírito Santo.
Mas nós não podemos ignorar o estudo, porque o apóstolo Paulo era um grande teólogo. Amém ou não amém? Criado aos pés de Gamaliel. Por que ele não enviou Pedro aos gentios? Ele teve que enviar um homem capacitado o suficiente, conhecedor da lei, para poder ministrar aos homens que viviam sem lei. Sabe quem é que descreve para quem vive na lei e sem lei? É o apóstolo Paulo. Então nós não podemos ignorar, nós temos que usufruir, irmãos, de todo o mecanismo de você levar um discurso para alguém. Mas o fundamento da pregação não pode se apoiar nisso, senão é só uma habilidade retórica. Senão isso aqui vira apenas um teatro. Vocês vieram aqui só para ouvir um homem falando bonito. E quando todo mundo vai para casa, ninguém entende o que foi pregado, ninguém entende o foco, ninguém entende o propósito. Sai uma pessoa sem Jesus, não quer Jesus, não quer nada, porque o foco da ministração não foi atingido. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que de fato ele quis dizer quando ele diz que não se apoia numa apelação retórica? Paulo não teve por finalidade criar um fã-clube ou atrair bajuladores em Corinto. Paulo lá é intelectual, sim ou não, irmãos? Você acha que esse homem conhecia de filosofia, sim ou não? Então ele já está defendendo. Eu sei que Corinto, Atenas, Éfeso celebram aqueles que têm conhecimento filosófico, mas eu não vim com sabedoria de homem. Minha ministração não se apoia numa habilidade retórica. Paulo já está dizendo, eu não preciso fazer como os outros para convencer ninguém, nem atrair ninguém. Amém, irmãos? Ele diz, não vim atrair bajuladores. Porque quando você é uma pessoa intelectual que só fala, irmão, cresce-se os números de bajuladores. E a pessoa em si, quando ela tira esse conteúdo, a gente vai ver isso mais para frente, ela atrai esse tipo de público. E ela não tem nenhum tipo de foco ou propósito de anunciar o centro da ministração que a gente vai entrar aqui. Então ele diz isso. Eu não vim me tornar mais um filósofo. Quem é esse homem aí pregando? Será que ele veio se tornar um Platão? Será que ele veio se tornar um Sócrates, um Aristóteles? Será que ele veio aqui para pregar mais uma filosofia? Paulo, não. Quando eu vim até vocês, eu não vim com apelação de filosofia nenhuma. Aí ele vai deixar claro aqui para nós o assunto central, que é a segunda lição aqui nesse versículo. Repita comigo, o assunto central da pregação é o Cristo crucificado. Eu sei, vocês gostam de exaltar a intelectualidade, mas o que eu quero apresentar a vocês está além da minha intelectualidade. Está além de um conceito filosófico de homem. Está além de uma fala bonitinha. O que você tem para trazer, Paulo? É a segunda lição. Porque eu decidi não saber coisa alguma entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado. Por que Paulo está falando a respeito disso aqui? Não se escandalize com isso. Entenda o que a gente vai apresentar aqui. Porque só falar do Jesus, sem atribuir a Jesus o chamado, o Cristo, é vazio. É Jesus Cristo crucificado. Por que o apóstolo Paulo traz essa ênfase? Porque há uma probabilidade de alguém anunciar o Jesus homem sem cruz. O Jesus homem sem renúncia. O Jesus homem sem o Gólgota. O Jesus homem sem o Getsêmani. O Jesus meloso demais, o Jesus atraente demais. Não, o Jesus que eu estou apresentando, ele é o Jesus, o Cristo. E ele foi crucificado. Até as emissoras
Elas resolveram falar de Jesus, mas analise bem. Vê se está falando da cruz. Vê se está falando da renúncia. Vê se está falando do transpirar sangue. Perceba-se o conteúdo que está saindo de cima do altar. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu não me encanto com série, não me encanto com seriado. Eu quero saber se esse Jesus é o Cristo crucificado. Eu tenho um negócio comigo, irmão, é comigo. Se for fazer um filme, uma série, um seriado bíblico, eu sou chato, tem que ser como está escrito. Se não, aí aconteceu aquele lance lá, né? Onde aconteceu isso? Está na novela. Está onde? Está na novela. Tem isso lá, não tem? Tem não, meu irmão. Isso aqui não é novela, não. Não terceiriza não, que isso cria conteúdo, isso gera filosofia de homem. Quando vai ver, as pessoas estão desconsiderando o Cristo crucificado e só falando do Jesus homem. Aí pinta um Jesus tão paparicador. E não fala da chicotada quando ele entrou dentro do templo. Estavam comercializando aquilo que não era para comercializar. E não vão falar dos inúmeros discípulos que foram embora, quando ele disse: vocês só estão vindo aqui para encher a pança de vocês, mas se ninguém comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o texto vai dizer em João: e muitos dos seus discípulos o abandonaram. Fale de Jesus, mas de Jesus Cristo crucificado. Se propôs ao quê? Ser fiel à missão do Evangelho. Qual é a missão do Evangelho? Apresentar o Cristo crucificado. Repita comigo: a missão do Evangelho é apresentar o Cristo crucificado. Fala para o teu irmão: não tem jeito. O Evangelho é cruz. Se alguém vir com essa conversa de que Jesus fez tudo, isso é conversa fiada. Senão ele não diria: carregue cada um. Aí Lucas entra no cenário, né? A cada dia carregue sua cruz. Nossa pregação tem um caráter. E a centralidade dela é o Cristo crucificado. Tira o Cristo crucificado, você vai ver o que é que aconteceu em Filipenses capítulo 1. Uns pregando por porfia, outros pregando por vaidade, vanglória. Querem pregar para ter notoriedade no meio dos homens. E aí esquece até de Jesus. Aí é o culto da chave, é o culto de não sei o quê. Aí pinta um pavão, sobe na parede, escala as coisas, porque isso é falta do conteúdo principal. E paz, irmãos, tem pessoas, multidões, que vão para esse nível de show nas congregações. Amém, irmãos? E o que isso abre margem? Autopromoção. Quando Jesus sai do centro, pastor Ivani, Raquel e Renan, abre espaço para autopromoção. Hoje eu vou virar a terra. Irmão, se prepara aí que o que o Senhor me deu hoje, que nada, irmão. Não é nada sobre nós. A autopromoção tira Jesus da mensagem e coloca o homem. Quem dá mais? O teu é 3.000, o meu é 2. E não, eu faço por 500, hein? Ainda parcelo. Quando Jesus sai da centralidade do Evangelho, quem aparece é o homem. Aleluia, glória a Deus. E o homem está lá recebendo toda a glória e toda a honra. Mas nós sabemos que o caráter da pregação tem como centro o Cristo crucificado. E é daqui que nasce o evangelho antropocêntrico. Se você nunca ouviu essa fala, você vai ouvir agora. O que é o evangelho antropocêntrico? É um evangelho onde o homem é o centro.
O evangelho segundo os homens é uma oposição ao evangelho segundo Jesus, o Cristo. Paulo lidou com isso quando ele escreveu a carta aos Gálatas. E uma das perguntas do apóstolo Paulo no capítulo 1 da carta aos Gálatas é o seguinte, procuro eu agradar aos homens? Quantos estão me ouvindo, diga amém. Perceba que essa pergunta tem um contexto. Qual era o contexto que o apóstolo Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo: eu estou maravilhado, meus irmãos na Galácia, que vocês saíram desenfreadamente para um outro evangelho, que na verdade não existe outro. É que alguns estão entrando no meio de vocês e estão transtornando o caminho do evangelho. Paulo estava pregando contra um outro tipo de evangelho. Qual o evangelho? Segundo os homens. Aí ele vai dizer: ainda que eu ou um anjo, ele se colocou na frente, ainda que eu ou um anjo no céu pregue um outro evangelho, eu considero maldito. Quem disse que a gente não pode considerar uma coisa maldita? Hein, irmãos? Paulo está chamando o homem de maldito por ele distorcer as escrituras. Rasga esse versículo, irmão. Joga fora, queima a carta de Paulo aos Gálatas. Porque maldito é o homem, amaldiçoado, que distorce um tio das escrituras para trazer o público para ele mesmo. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Aí lá na carta de Paulo aos Colossenses, ele vai falar sobre outra coisa. Ele vai dizer para os irmãos: ninguém vos domine a seu bel prazer, metendo-se em coisa que não viu, culto de anjos, com coisas fundamentadas na sua vil e carnal compreensão. Culto de anjos estava acontecendo naquele tempo. Por quê, Miqueias? Porque o Cristo saiu do sermão. Aí tem que ter anjo em tudo quanto é canto. Anjo com vassoura, anjo com prancha, anjo com fuzil, anjo subindo, anjo para tudo quanto é lado. Porque Jesus já não é o centro do evangelho mais pregado. As pessoas só querem entrar no templo onde tem um monte de anjo, e Jesus mesmo está fora do templo. E o que estava acontecendo na igreja de Colossos? Culto e celebração de anjos. Nós vemos hoje em dia aí que as pessoas exaltam até Miguel. Meu Deus, Miguel. E há quem diga que Miguel é até Jesus. Meu irmão, quando Cristo não é pregado, abre pretexto para a carnal compreensão do homem. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Será que a gente teria coragem de fazer o teste aqui? O culto do anjo. Pastor, tem coragem não, né? Não, porque o anjo faz mais coisa do que Jesus, irmão. As escrituras vão dizer: Moisés está atrás, Elias está atrás, os anjos estão atrás. Quem é esse? Esse é o Filho do Homem, que deve ser exaltado entre as nações. Alguns estão procurando outras coisas, estão querendo apenas uma massagem. Não querem se contentar com o Cristo bíblico. Tem que ter um anjinho, querubim com as asinhas. Oh, meu filho. A experiência de Isaías foi para Isaías. Ou você viu outro querubim colocando, outro serafim, melhor dizendo, colocando brasa na boca de outra pessoa? Sabe qual era a posição deles? Quando Isaías olhou para os serafins, Isaías não exaltou os serafins. Isaías exaltou a quem os serafins estavam prestando adoração. Ele olhou e disse: mas tem um assentado no seu trono, cujos serafins dizem: ele é santo.
E eles dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero ouvir a palavra do Evangelho. Pode ter o giraia, o cospe fogo, o que for. Tem Jesus no que está sendo pregado. Tem o Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Por causa disso, há excessos do nosso meio. Amém ou não amém? Observe a fala: senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por que eu falei para vocês repararem isso aqui? E este crucificado. Paulo está defendendo a autenticidade do Evangelho da cruz. Fala para o teu irmão: não se fala de Jesus sem a cruz que ele levou. Porque é por causa da cruz, fala para ele, é por causa da cruz. E o que aconteceu na cruz, que eu e você estamos aqui. O impacto da morte de Cristo gerou destruição do corpo do pecado. Aí eu entendi. Acabou, Dilson. Entendi, Marquinhos. Entendi. Tirou Jesus do meio. Abre-se uma pretensão para outras coisas. Acabou a cruz. Acabou sacrifício. Não precisa fazer mais nada, porque tem alguns líderes dizendo, e tem uma pá de gente seguindo isso. Jesus já fez tudo. A salvação é pela fé, através da graça, amém? Ninguém fez por onde merecer. Mas Jesus falou de cruz, Jesus falou de renúncia, Jesus falou de sacrifício, Jesus falou também de santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E foi depois da morte de Cristo, da morte do corpo do pecado, que abriu-se um caminho para a santidade. Aleluia! 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 Me chama de herege, vou continuar pregando a cruz. Fala que eu estou pregando um outro evangelho, vou começar a continuar a pregar sobre o evangelho da cruz. Vou continuar pregando que a cruz de Cristo foi a que derramou sangue pelos nossos pecados. E ele disse: cada um de vocês pegue a cruz das costas e vem para o Gólgota comigo. Aleluia, 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 aleluia. Nós estávamos lá no Gólgota, na Ilha da Caveira. Hoje colocaram até o King Kong lá, né, na Ilha da Caveira, né, irmão? Mas lá estava a cruz cravada, e os nossos pecados estavam nele. E foi por causa da morte dele na cruz do Calvário que nós nascemos. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 17, versos 17 e 18. 1 Coríntios capítulo 1, versos 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se faça vã a cruz de Cristo. Vamos analisar isso aqui, irmãos. Vamos analisar isso aqui, que é por causa disso aqui que está acontecendo essa parafernália em todo mundo. Olha o que ele diz: para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então tem como invalidar a cruz? Depende do sentido que você está explicando. Ninguém vai invalidar o sacrifício da cruz, mas invalidar o conceito sobre a cruz. O que levou Cristo à morte não é válido para mim. Isso é invalidar o conceito. Porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Qual era a realidade da igreja em Corinto? Pragmatismo religioso. O que é isso? É buscar uma linguagem mais filosófica para atrair o público. Isso aqui é interessante. Uma abordagem mais útil, mais prática, mais confortável. Tentar facilitar ao ponto de negociar aquilo que não dá para negociar. O que está acontecendo em Corinto, e o apóstolo Paulo envia uma carta para batalhar,
é que algumas pessoas estavam procurando uma linguagem mais amigável do Evangelho. Essas falas mansas que estão acontecendo no Brasil. Quantos já ouviram falar mansa aí? Pregações mansas, mas mansas demais, irmãos. É tão mansa que é até bonitinha a heresia. É confortável, é nocivo. Quando você vai ver, ele já pegou você. Porque esse é o poder da heresia. É desconstruir aquilo que é original e construir aquilo que está fora da originalidade. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Essa é a realidade. Não se contentavam com somente a simplicidade da mensagem da cruz. Tinha que ter mais alguma coisa para estar mais entusiasmado e seguir nessa caminhada. Enquanto Deus não fizer, eu não sigo. Vai continuar sem seguir, irmão. O Evangelho não prometeu essas coisas para a gente. Essa não é a finalidade do Evangelho. Animar ninguém. Embora nós somos felizes, a alegria do Senhor é a nossa. Mas o Evangelho não veio para somente nos alegrar. A proposta principal, quem sabe, do Evangelho? Salvar o homem. E anunciar o homem que um reino que estava impossível dele alcançar, ele alcançou por intermédio da graça, pela fé em Cristo Jesus. Um reino veio até nós. Reino. E se existe reino, existe um rei, existem seus súditos, existem príncipes e princesas, sacerdócio. Já era para ser, como diz uma linguagem, já era para você estar glorificando aí. Eu não sei fazer essas coisas, mas já era para você estar dando glória. Quando a gente fala de um reino que está além desse mundo, está além da nossa compreensão limitada, mas ele veio até nós. Compara a geração de hoje, irmãos. Cá para nós, a congregação que tiver uma proposta melhor de evangelho atrai as pessoas mais rápido. Eu sempre conversei desde lá de trás isso com o pastor Ivani, antes mesmo de eu estar aqui junto com ele pastoreando. Eu sempre comentava a respeito disso. É fácil hoje nesse tempo você atrair uma clientela. Você vende o peixe e aquele peixe tem algo premiado. Hoje em dia não precisa nem de muito. Basta colocar um cartaz e uma mega explosão no cartaz que as pessoas já... Meu Deus! Porque hoje as pessoas são atraídas facilmente. Quem aqui já mastigou um hambúrguer só de olhar numa imagem? Aí você está lá, ó. Meu Deus, aquele cheddar. Aí alguns homens marqueteiros dessa época, então o povo gosta de comer sem ter na mão. Então vamos apresentar uma coisa que está um pouquinho além do Evangelho, só para a gente atrair mais rápido. O mundo é diversificado, né, juventude? Então como é que a gente atrai? Vamos botar uma pipoquinha, vamos fazer um auê, Irmão, a proposta do Evangelho é o Cristo crucificado. Praia, futebol, essas coisas são extras. Não confunda isso com o Evangelho. Não tem como se firmar se não for nele. Ele disse, não há outro fundamento além do que já está posto, a saber, Jesus Cristo, o Filho. Então não adianta a gente só se animar numa congregação. Tem que se converter. Tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a ótica. Não adianta só se alegrar. O Evangelho também fala de profunda tristeza. Tristeza pelo quê? Pelo que eu fiz no tempo da ignorância. E alegria pelo quê? Porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Se não gostar dessa proposta de evangelho, procure outro lugar. Você está livre. Fala para o teu irmão, você está livre. Coma onde você bem entende. Mas se você sentar nessa tribuna,
vai ouvir o evangelho da cruz. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ore para Deus enriquecer cada homem e mulher que subir aqui, irmão, para transbordar do evangelho sincero. Chega de parafernália e shows pirotécnicos, promessas que nem Jesus deu, irmãos. Coisas que não tem nem fundamento estão sendo jogadas. Venha, que esse ano, venha, que Deus vai fazer. Deus está lá, meu Deus, meu filho, eu mandei você falar isso. Estão fazendo meme, irmãos, com as coisas espirituais sérias. O próprio Deus está deixando os escarnecedores entrar no público e está fazendo como fez no tempo antigo, está esfregando o esterco do animal na cara e na face do seu povo para entender a mensagem do evangelho. Os escarnecedores estão crescendo no nosso meio e esfregando o esterco na nossa face. Por causa de quê? Tirou o Cristo crucificado do sermão e colocou homens para serem entretidos. Meu Deus do céu. Meu Pai do céu. Ele diz, perceba, para que a cruz de Cristo não se torne vã. Todas as vezes que tiramos a centralidade do que está sendo pregado, nós invalidamos o conceito da mensagem da cruz. É sério ou não é, irmãos? Paulo diz, quando isso ocupa o centro do sermão, nós estamos invalidando a cruz do Calvário. Isso aqui não presta para nada. Desculpe a linguagem, mas isso aqui não presta. Aonde o evangelho é segundo os homens. Mas tem ceia lá, Miquel? Tem. Dizem que o Espírito Santo está lá, fazendo o que eu não sei. Se o poder dele é para convencer o homem do seu pecado e não convence o homem do pecado, quem é esse Espírito Santo? E há quem gosta de ir na banda. Ai, eu quero saber o que está saindo de cima do altar. Aleluia. Deus está levantando homens e mulheres corajosos, com coragem para levantar as escrituras e dizer, eu serei fiel ao que está escrito e nada mais. Eu não vou plantar bananeira para atrair a atenção de ninguém. Eu não vou falar, deixa eu passar por aqui que o anjo está aqui do meu lado. Deixa eu ir para a esquerda e o anjo está aqui do lado do pastor Silvio da Massa. Tá nada, irmãos. O anjo tem mais coisa para fazer. Ele só descia na terra para entregar uma mensagem e subia. Para quê? Para exaltar quem é digno. Meu Deus do céu. Até os anjos vão prestar conta que não guardaram o seu principado. Está todo mundo na fila para o juízo indiano, ó. Por isso que algumas coisas hoje acontecem e a gente fala assim, poxa Senhor, aquela pessoa tão boa foi retirada, foi levada. Aí fica esse negócio aí acontecendo. Calma, Deus não tem pressa. Fala para o teu irmão, tem um dia, uma hora marcada para cada um de nós se encontrar com Cristo crucificado. Eu transfiro não só essa responsabilidade a mim, mas a vocês. Nós iremos nos encontrar com Cristo crucificado. E segundo João, é um cordeiro brabo. Está em cima do seu trono. E tem algumas tacinhas, chamadas tacinhas da ira dele, que estão lá esperando o dia e a hora para ser derramada sobre a terra, sobre os homens que não querem se voltar para ele. E a igreja vai estar onde? Com ele. Fala pro teu irmão, tá com medo por quê? Vamos estar do lado do cordeiro na mesa dele. Isso aqui é só um ensaio, porque lá não vai precisar mais fazer isso aqui. Lá a gente vai estar do lado do pão vivo. Lá nós estaremos nos empanturrando da ceia do Senhor, glorificando Ele juntamente com os anjos,
dizendo: Senhor, quanto tempo que eu esperei para estar aqui. Eu batalhei muito, mas eu estou aqui para te adorar. Aleluia, aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. Nós não vamos invalidar a cruz tem um sentido para nós. Ela é a causa de nós estarmos aqui gritando a Ele nessa noite: Tu és digno. Por isso que você vai lembrar daquela cançãozinha, e fica tranquilo, tá, Luquinhas? Fica tranquilo. Mas tem uma cançãozinha que falava: pela fé que uma vez a seguir, pela graça de Deus enviada, o que eu farei? Andarei. Paro. Aí eu coro: quero. Cada um com a sua cruz. Até que um dia a coroa que me dará. Ali diz: irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com crente. A voz já não ajuda não. Adeus, adeus, hei de sempre. Do céu tenho muitas saudades da glória que lá hei de ver. Oh, com gozo terei quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estaremos com Ele nas bodas, nas bodas, nas bodas. Aleluia, aleluia. Você tem alguns minutos para glorificar ao Senhor. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há, pois Ele as muitas fadigas da vida não podem a glória ofuscar. Aqui eu paro, já não dá mais para discorrer mais. Aqui eu paro, já não dá mais para discorrer mais nada. Vai glorificando ao Senhor. Vai glorificando ao Senhor aí do seu lugar. Isso, glorifique, glorifique, glorifique. Glorifique ao Senhor. Eu estou lhe dando a oportunidade. Um bálsamo nesse lugar está sendo derramado sobre nós. Nós estamos tendo aqui um vislumbre dos flagelos do Calvário. Isso, continue com seus olhos fechadinhos.
Continue com seus olhos fechadinhos, porque Deus, Ele descortinou, Ele rasgou o céu e disse: está na hora, filho do homem, está na hora de descer, se formar o embrião, está na hora do Messias estar no meio dos homens, está na hora, está na hora. Vambora, João Batista, prepara o caminho, prepara o caminho. Diga que o meu reino é chegado. Diga que meu reino é chegado. Vambora, meus apóstolos. Espalhem as boas novas do Evangelho. E diga: Jesus chegou. O reino dos céus veio a esse mundo. Quem quer o reino? Quem quer o reino? Quem quer a glória? Quem quer nascer de novo? Quem quer morar na mansão? Ele está na mansão dele nos aguardando. Não há mais nada a acrescentar, nem retirar. Apenas o Cristo crucificado no meio dos homens. Seja fiel a Ele. Seja fiel ao Cristo crucificado. Não há nada que retirar, não há nada que acrescentar. Ele disse: empregue a minha palavra em tempo e fora de tempo. Vão às praças, vão às esquinas, vão às encruzilhadas, vão, espalhem a boa semente do Evangelho. Quem tem sede, venha. Quem tem fome, venha e coma do pão vivo. Já veio o primeiro corajoso a se derramar aqui no altar de Deus. Se eu fosse você, eu caía diante dele. Isso. Há uma presença forte aqui nesse lugar. E homem algum pode fazer isso. Eu digo a vocês, está tremendo o meu corpo. Meu interior está tremendo diante dessa presença. Homem algum merece essa glória. Homem algum merece essa honra. Homem algum merece esse louvor. Nós não entramos para ter um entretenimento. Nós não viemos adorar a bodes. Nós viemos exaltar o Cordeiro. O Cordeiro. O Cordeiro. Esse sangue purifica. Esse sangue limpa. É o pão vivo que desceu do céu. É Maia Súria Sota Maia Sote Cava Maia Súria. É Maia Súria Maia Sote Cava Maia Súria. É só o desejo de ser purificado pelo Cordeiro. Eu estou como a mulher samaritana. Eu já estava traindo ele há muito tempo, mas ele resolveu passar em Samaria. Ele resolveu passar no meio dos improváveis.
ele resolveu passar no meio dos improváveis.